Ganhamos do Brasil de Pelotas, gol do André, assistência do Vijaçante, importante gol do André, por sinal, o André que agora pertence de fato ao Grêmio, contrato renovado, agora terminou aquele empréstimo, agora ele é contratado pelo Grêmio. Primeiro gol do André, de fato, como um ativo do Grêmio. Bom para ele, bom para o Grêmio ter um jogador que em 2024 pode ser uma peça importante nesse grupo. Talvez não para o time, mas sim para o grupo de jogadores como um acréscimo de banco ou coisa que o valha. Um jogo que teve o Grêmio com movimentos alternativos no seu meio-campo e um time alternativo também. Ganhamos do Brasil de Pelotas, falaremos sobre esse jogo a partir de agora nesse canal. Eu sou Cristiano Oliveira, tô pedindo para que vocês se inscrevam nesse canal. A gente bateu aí nos últimos dias 35 mil inscritos, vamos rumo aos 36 mil aqui nesse canal, que fala todos os dias de um gremista para outros gremistas aí do outro lado. Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e aproveitem, já comentem aqui embaixo qual jogador do Grêmio vocês acharam melhor em campo nessa vitória contra o Brasil em Pelotas por 1-0. Vamos falar sobre o jogo, um jogo que teve logo na escalação a ideia muito clara de que seria um time alternativo. Eu não vou chamar de time reserva, mas claramente também não era a força máxima do Grêmio. Soteldo, por exemplo, começou no segundo tempo, ele vem sendo nesse começo de ano o principal jogador do time. O Grêmio teve na sua meia cancha pela primeira vez o Dodi como titular e acho que fez um jogo ok, bacana. A participação do Dodi iniciando a partida no time titular. Movimento de meio campo um pouco diferente. Vocês certamente notaram. Um Grêmio com Dodi, Vijaçante e PP. Não era aquela ideia tradicional de dois volantes e um meia projetado. Ou se de fato essa fosse a ideia, não foi isso que na prática aconteceu. Na prática o Grêmio tinha um tripé. Por vezes alinhado, por vezes ficava o Vijaçante e soltava um pouco mais o Dodi, mas na maioria das vezes era o Dodi quem ficava, o Vijaçante tinha mais liberdade para chegar à frente, junto do próprio PP. E no segundo tempo isso ficou ainda mais potencializado quando entrou o Cristaldo, aí sim um meia atacante, para empurrar um pouco mais o Grêmio contra o gol do Brasil de Pelotas. O próprio gol do Grêmio, se vocês forem perceber, é o Vijaçante arrancando pela esquerda, tinha o Dodi guardando posição, dando essa liberdade para o Vijaçante conduzir a bola, fazendo toda a jogada e tocando na área. E o André, que havia entrado como um ponta pela direita, tinha o João Pedro Galvão como centroavante, o André naquele momento era o ponta, fazendo a diagonal do lado oposto da jogada em direção ao centro e aparecendo como elemento surpresa para fazer o gol do Grêmio, enquanto o JP Galvão atraía a marcação um pouco mais para o centro. Assim o Grêmio venceu o Brasil, o Grêmio não foi muito exigido do meio para trás, o Marquezinho a rigor precisou fazer duas defesas no segundo tempo, uma delas, por sinal, muito difícil, naquela cobrança de falta, quase no ângulo, e que ele faz uma defesa muito bonita, para se dizer o mínimo. O outro chute não foi tão perigoso assim. Difícil avaliar o Grêmio do meio para trás. Quero dizer que eu fiquei surpreso negativamente com a fragilidade do Brasil. Aí é um problema que o Brasil vai ter que resolver, o Grêmio não tem nada com isso, mas eu começo a entender por que o Brasil não tem nenhum gol marcado no campeonato, né? O time dos caras é realmente muito fraco e a defesa do Grêmio não foi tão exigida assim. O Rodrigo Eli precisou aparecer em lances de primeira bola, ou seja, em lances de jogo aéreo, de balão para cima, e em geral teve boa participação. O Gustavo Martins, quando no segundo tempo entrou um pouco mais à frente da zaga, no lugar do próprio Dodi, também entrou com essa ideia de ser o cara a rebater, muitas vezes por cima, a tentativa de ligação direta que o Brasil tinha, que era praticamente a única coisa que o Brasil tentava para vencer na zaga do Grêmio, e acabou, por sinal, não conseguindo vencer e quase nunca levou perigo, diga-se de passagem. Soteldo entrou bem, entrou no intervalo e deu vida ao lado esquerdo do Grêmio. Natan Fernandes hoje recebeu oportunidade no time titular, não foi bem, foi um pouquinho mais participativo na comparação com o último jogo, onde ele atuou contra o São José e também não foi bem, mas enfim, ser mais participativo não significa que ele foi mais eficiente. Pelo contrário, não entrou bem Natan Fernandes, não é bom
esse começo de temporada do Nathan Fernandes. 3 trocas foram feitas já no intervalo, justamente para deixar o Grêmio com uma outra característica, mais agressiva, mais ofensiva para o segundo tempo. E essa característica, ou essa mudança de característica funcionou, porque o Grêmio conseguiu fazer o seu gol justamente nesse modelo, venceu por 1-0, e a partir de agora, é claro que tem correções a fazer, é claro que tem coisas para arrumar, mas ele vai arrumar após 2 vitórias contra São José e Brasil de Pelotas. E quando você vem de 2 vitórias, você ganha tranquilidade para trabalhar. E aqui nós saímos da parte tática, da parte técnica e entramos na parte anímica, parte psicológica, que também é importante. O Grêmio estreou mal no campeonato, perdendo para o Caxias, já com aquela coisa assim de que, meu Deus do céu, não vai dar certo. Conseguiu vencer o jogo seguinte, acalmou um pouco os ânimos, emendou agora a 2ª vitória consecutiva. Não fizemos mais do que a nossa obrigação, o gauchão muito fraco, nós tínhamos que ganhar de fato, como ganhamos. Mas pelo menos entrar numa semana depois de 2 vitórias consecutivas, isso dá aos jogadores uma certa tranquilidade. E isso é legal para trabalhar. Outra coisa importante, no jogo passado teve gol do JP Galvão, hoje teve gol do André Henrique. Enquanto o Grêmio busca centroavante, pelo menos os dois estão marcando gols nos últimos jogos. Não é suficiente? É claro que o centroavante precisa ser contratado. Isso é óbvio, isso é evidente. Mas o gol do João Pedro Galvão, semana passada, e o gol do André, hoje, esses movimentos dão a esses jogadores tranquilidade para trabalhar. E assim o Grêmio vai entrar na semana, com essa tranquilidade de quem vem de 2 vitórias consecutivas e quem sabe que o ano está começando. As coisas ainda não se ajeitaram, as coisas ainda não entraram em um modo definitivo, são só 3 partidas, nem 3 semanas desde o momento em que o Grêmio se apresentou para a temporada. A pré-temporada, na real, deveria estar ainda em andamento e o Grêmio sabe disso. Vai tocando as coisas como a tabela do gauchão permite, mas pelo menos agora com a tranquilidade de quem vem de 2 vitórias consecutivas. E hoje, por exemplo, o time terminou sem sofrer gols, o que não acontecia, sei lá, desde 1950, dados os problemas defensivos do Grêmio da última temporada. Pessoal, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo e eu volto a qualquer momento para a gente trocar mais ideias, conversar um pouco mais a respeito das coisas do Grêmio. Valeu!